Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Quem somos e o que somos? Estamos na fase racional, a fase natural da natureza, a fase do desenvolvimento do raciocínio, que é a razão de supremacia racional. Estamos agora ligados ao Supremo Deus verdadeiro, o racional superior. Um raciocínio supremo, um raciocínio superior a todos os raciocínios, o Supremo Deus verdadeiro, não o criador dessa deformação. Criador dessa deformação são os habitantes que aí estão sofrendo as consequências do que criaram para si mesmo. Éramos habitantes do mundo racional e entramos pelo pedacinho que não estava pronto para entrar em progresso e começamos a progredir por conta própria. E até hoje, aqui estamos progredindo por conta própria. Então, o mundo é consequência de seus próprios habitantes, que aí estão todos por conta própria, como começaram. E assim, a verdade das verdades tinha que chegar um dia para todos e chegou. Aí está no mundo e em suas mãos, em mãos de todos. Agora, é todos fazerem por onde desenvolverem o raciocínio o mais depressa possível com a persistência na leitura e se ligar ao mundo de sua origem, o mundo racional, e para lá voltar. Que o desenvolvimento é tão natural que a pessoa pouco percebe, só vai perceber mesmo quando estiver completamente desenvolvido. Então, o que nós somos? Né? Habitantes do mundo racional. E como ele fala aqui, entraram por um pedaço de uma planície para progredir. Então, esse progredir, esse entrar por um pedaço, esse progredir por uma planície que não estava pronta para entrar em progresso, a gente pode destrinchar, né, numa infinidade de conhecimentos. Mas o que fala aí é a essência. Quem nós somos? Somos habitantes do mundo racional. E qual é o nosso estado natural? No nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O raciocínio é a raiz mestra da fecundação universal. Os corpos dos racionais que se extinguiram na água e na terra, eles fecundam em 3 graus, ou em 3 níveis, ou 3 ciclos, como queiram entender, cosmogênicos, cosmogônicos e cosmológicos, conforme vimos no nosso vídeo anterior. E o raciocínio, que é a última virtude do habitante do mundo racional, a última virtude para formar o raciocínio, que o raciocínio supremo, o racional superior, faz com que esta virtude acompanhe a deformação. Para isso existem as mecânicas, energias. Fica uma coisa tão confusa na cabeça da gente que de repente a gente pensa até que é planície. Mas nós não somos planície. Nós somos os habitantes que se extinguiram na planície. Nossos corpos, entre aspas, para quem se conhece. Para quem não se conhece não sabe disso. Mas para quem se conhece sabe. O corpo está na matéria. Está na água e na terra. E a natureza faz com que estes corpos evoluam para chegar ao ponto da desmaterialização da energia que materializou na nossa pineal. Mas como assim? O habitante está na nossa pineal? Vamos com calma para que a gente possa entender. O que está materializado na glândula pineal, na ação cosmológica, que é a formação do corpo de matéria. O que materializa é a mecânica racional, a mecânica celeste e a mecânica material. 3 energias que materializam para poder fazer o corpo de matéria progredir e evoluir. Vou apenas fazer uma simples comparação ilustrativa para que as pessoas possam compreender que são essas mecânicas. Por exemplo, o Sol ilumina os vegetais. Os vegetais são o Sol na Terra. Se vocês olharem, se não houver Sol, os vegetais não crescem. E por que os vegetais crescem? Porque absorvem a energia que vem do Sol. Mas como assim? Vamos falar da fotossíntese. O simples exemplo. A energia do Sol
materializa no processo de fotossíntese, construindo um vegetal com a água e o gás carbônico. E a energia que sintetiza os carboidratos para que os vegetais cresçam. Assim, o Sol se materializa através dessa mecânica chamada de fotossíntese. É apenas uma simples comparação. O ser humano nasce aqui com forma de vegetal, isto é o que o racional nos diz, porque nascemos do chão, como se fosse um vegetal, mas em forma de animal. Mas a comparação é válida. Então, na nossa glândula pineal, que é formada à semelhança de que é formado a mecânica material do vegetal. Porque, vejam só, para ocorrer a fotossíntese, a energia do Sol tem que ter uma mecânica material onde ela vai ser absorvida, que no estudo da biologia chamamos de cloroplastos. Perfeito, doutor Carlos? Cloroplastos, que é onde vai ser sintetizada a clorofila. São os vegetais verdes. Então, vejam que para que o Sol possa materializar no vegetal, na forma de energia, que são os carboidratos, que depois nós vamos lá, os animais vão se alimentar dos vegetais para pegar a energia do Sol de forma indireta, pelos vegetais que nós comemos. E também nos alimentamos um pouco dos animais, porque os animais também se alimentam dos vegetais. É toda essa cadeia de interligação do Sol. Mas a energia maior está no Sol, porque o Sol é que fabrica os vegetais, o Sol é que fabrica os animais, o Sol é que fabrica tudo. Então aí a gente tem que começar a entender por que o astro-rei. Claro que dividido nas suas mecânicas. Então essa comparação é a seguinte. Uma virtude do habitante foi usada para fazer o raciocínio. Linguagem bem simplesinha, tá? Muita coisa para se entender. E esta virtude, que estava no Sol, ela foi se criando partículas na medida que outras partes vão sendo formadas. Por exemplo, quando começa a formação da Lua, a partícula que estava a parte que estava no Sol, que é a virtude, que corresponde ao ser que está com o corpo extinto, divide em duas partes. Quando começam as estrelas, essa parte se divide em 3 partículas. Quando começa a formação dos vegetais, 4 partículas. Mas é uma virtude só. Então, o raciocínio, a raiz mestra, está gravado quanticamente na energia racional, que está nessas 7 partes do porquê assim somos. São as 7 partículas da virtude, última virtude daquele habitante. E o corpo daquele habitante está onde? Na água e na terra, e reprodução de todas as vidas que vão sendo transformadas. Que a natureza usa estes corpos para poder desmaterializar a energia que está ali materializada e a mecânica que passou a ser materializada na nossa glândula pineal. O que materializa na glândula pineal não é o habitante. O que materializa é a mecânica, a semelhança do Sol, que materializa nos vegetais. Entenderam? Mais ou menos uma comparação de estudo para que a gente possa compreender. Então, quem somos, afinal de contas? Nós somos o vegetal ou nós somos a energia que forma o vegetal? Quem somos? Nós somos os habitantes do mundo racional, e aqui está bem claro, nosso amigo Léo acabou de ler aqui no trecho do livro, por conta própria. Nós somos os únicos, claro, quem passou a se conhecer, nós somos os únicos culpados da existência do mundo ser assim. Deus existe, e ele é um raciocínio superior a todos os raciocínios, por isso que ele, verdadeiro Deus, projeta-se em 7 mecânicas, criando as 7 partes do porquê assim somos, criando a raiz mestra da fecundação. Por isso é que o verdadeiro Deus, hoje nós temos ciência, essa força suprema, potencial de energia racional, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E o raciocínio que está materializado na nossa glândula pineal é a mecânica das 7 partes, que é a mecânica do verdadeiro Deus. Então, o raciocínio que gravou quanticamente todas as informações do passado, pelo seu desenvolvimento agora, que a natureza vem evoluindo estas formas materiais dos corpos dos habitantes que ficaram na água e na terra. Então agora estes corpos vão sair também da água e da terra, porque a água e a terra são corpos da planície.
Os habitantes do mundo racional têm os seus corpos dentro da planície, eles têm que sair. Por isso é que vai haver o processo de desmaterialização em 7 degraus, que são as 7 eternidades do retorno. Mas, naturalmente, não nascendo mais nesta matéria que hoje nós estamos, que é o que somos, um monte de ruínas reunidas, porque a matéria, com o tempo, por ser uma degeneração, uma deformação racional, ela vai cada vez minguando, e estes corpos de matéria, eles perdem todo o sentido e a consistência e vão descendo de classes, porque vão degenerando e deformando. Mas o raciocínio só descerá de classe se quiser, porque hoje tem a cultura do desenvolvimento do raciocínio para poder sair, hoje, o raciocínio sair desta mecânica de materialização de vidas. Mais ou menos a sugestão para que as pessoas saibam que quem passou a se conhecer sabe quem é. Quem ainda não se conhece pensa que sabe o que é, mas também não se conhece. Por isso é que muitos ainda acham que nós somos planície. Nós não somos planície. Planície é um ser que animou e manteve nossos corpos vivos ao longo de todas essas eternidades, à espera do desenvolvimento do raciocínio, para que agora os aparelhos legítimos, que assim tudo vai se transformando em novas gerações, vão trabalhar a parte dos corpos que vão sair do estado de extinção para o estado verdadeiro natural. São corpos de energia de massa cósmica, com as suas virtudes. Por isso que a imunização racional pega as virtudes que estão nas 7 partes, reúne para a formação de um corpo na planície, de volta, mas o corpo que era de energia dos habitantes. Somos habitantes do mundo racional com toda certeza, mas o que somos? Um corpo de matéria em ruínas, em transformações, nascendo e morrendo, se transformando aqui e ali. Por isso é que o pensamento e a imaginação nos conduzem ao sentimento do chão, da falência, porque o pensamento e a imaginação foram mecânicas construídas após a mecânica do raciocínio. A mecânica do raciocínio precede, mas o desenvolvimento é inverso. Primeiro desenvolve a imaginação, depois desenvolve o pensamento, para então agora desenvolver o raciocínio. Aí você passa a se conhecer. Eu sou o habitante do mundo racional? Sim, mas está num corpo de matéria. Então, o que é o que eu sou? É o que você é. Um vírusinho derruba a gente. Dr. Carlos. É verdade. Quem nós somos e o que nós somos. Tem o sujeito e tem um objeto, né? Objeto. Quem nós somos? Somos, sim, um habitante do mundo racional. Então, na linguagem místico-religiosa, é o puro espírito. Na linguagem esotérica, é mônada, centelha divina. Isso é a realidade verdadeira, né? E, na realidade real, quem nós somos? O vivente que não se conhece. Na realidade aparente, nós somos o infante, a gente se identifica com o corpo. Então, o que nós somos? Aparelho de reprodução de filhos e irmãos, ferramenta da natureza, pensador, sofredor, mortal, por isso mesmo. Somos um animal, o corpo, né? De origem racional, e a gente se identifica com o corpo. Mas a questão é que o habitante é eterno. Ele está ligado no vivente, precisa se conhecer. Quem precisa da imunização racional é o vivente, que precisa iluminar a mente, né, para se conhecer. Se conhecer, saber quem ele é. Quem ele é? O habitante do mundo racional, é pura consciência, é energia racional que ficou adormecida esse tempo todo, esperando agora a fase racional para se conhecer. E o infante res matéria, né, é coisa morta. O corpo de matéria orgânica é uma coisa morta. Se não for animada, ele rapidamente esfria, se decompõe, apodrece, etc. Então, quem volta para a planície? Quem volta para a planície são as energias eletromagnéticas do corpo e 2/3 das 7 partículas. 2/3. Por quê? Porque cada chakra é composto de 3 energias. Eles veem, os videntes sempre relacionaram com uma flor de lótus. Então, as pétalas do lótus estão ligadas à energia elétrica, controla o sistema nervoso daquele nível do nosso corpo. A parte do miolo do lótus é energia magnética, controla a parte do sistema endócrino, produção de hormônios daquele mesmo nível.
E o talo do lótus, aquele caulezinho da flor de lótus em cada chakra. Energia mediadora racional cuida da imunidade daquele nível. Mas todos eles têm essa parte psíquica, todos eles têm essa parte, por isso que volta 2/3 da planície, das virtudes que são da planície. Agora, 1/3 de cada chakra não é da planície, volta para o mundo racional com o habitante, volta a formar o seu corpo de glória, o seu corpo de energia racional. 7 partículas, 7 partes, e o título, Raiz Mestra da Fecundação da Gênese Universal. Está no 3º do histórico, tá, gente? Então, ele diz que é o raciocínio, e ali estão os 3 poderes, e ali ele complementa o mapa, a planta e a bússola. Isso, para quem que serve o mapa, a planta e a bússola? Serve para a parte do vivente, que é a que volta para a vida eterna. A bússola racional aponta para o mundo racional, não é igual a bússola eletromagnética. Então, é isso. Quem se materializou foi a mecânica. É isso aí, cultura racional. O Sol é patente as suas virtudes, bem como a Lua, as estrelas, a terra, a água, os animais e os vegetais. Assim sendo, todos esses seres, com suas virtudes patenteadas, dão a razão do conhecimento do princípio da deformação, que já conhecem muito bem, a razão dos seres assim serem pelas virtudes que neles estão deformadas, o porquê delas, a origem, antes da origem, o começo, a causa e a razão de assim serem como são. Portanto, aí estão as consequências de toda essa trajetória anterior, do antes de serem assim como são, o que eram e por que eram. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like. Muito obrigado pela sua atenção. Inscreva-se no canal e não perca tempo. Conheça o livro Universo e Desencanto, a Cultura Racional. Salve!